capítulo 35, o verso 18. Me chamou muito a atenção o tema que os irmãos escolheram para esse conclave, para essa festa de 9 anos que está lá em Ezequiel, capítulo 47, o verso 12, está dizendo de uma mudança de cenário, não é? Está dizendo que um rio que não tinha condições nenhuma de dar vida à sobrevivência de peixes, ou quem sabe até de árvores, fala de árvores ali junto àquele rio, mas que haveria uma mudança de cenário, né? É o que vocês escolheram. Ezequiel 47, verso 12, não é? Mas também está dizendo que o rio que sai de Jerusalém, que sai do santuário, vai desaguar nesse mar morto, e esse mar morto vai voltar a ter vida. Aleluia! Deus, talvez, pastor, há 9 anos atrás, aqui espiritualmente, nesse bairro, havia um rio morto. Quem sabe alguém que está aqui no nosso meio se preocupava com outros tipos de festa, mas quando veio a Ceifeiros de Cristo para esse lugar, quando o pastor começou a dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus, ele pode levá-lo ao céu, você aceitou Jesus de coração e hoje você passou a ser um rio de água viva, águas cristalinas, como aquela mulher samaritana cujas fontes de água estavam dentro dela, e Jesus disse: você nunca mais voltará a descer. Aleluia! Glória a Deus! Me chamou a atenção, irmãos, porque desde que o pastor Rodrigo me convidou para estar aqui, participando dessa festa, o Senhor colocou no meu coração essa passagem que nós vamos ler aqui, que também fala de mudança de quadro, mudança de vida, algo que tinha tudo para dar errado, mas o Senhor entrou e acabou dando certo. Eu quero dizer uma coisa para você: você é projeto de Deus, e você tem que dar certo. O inimigo queira ou não queira, você tem que dar certo. Aleluia! Eu vim lá da minha casa dizer que você é mais importante do que o avião de Santos Dumont. Você é mais importante do que o telefone de Grandel. Aleluia. Você é mais importante do que as torres gêmeas. Você é mais importante do que a torre Eiffel. Não tem nada nesse mundo que tenha mais valor do que você, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Glória a Deus! E com base nessa palavra, se você entrou aqui desanimado, cabisbaixo, se alguma coisa está dizendo que vai dar errado, em nome de Jesus, você vai sair daqui dizendo: eu sou mais do que vencedor. Gênesis capítulo 36 e o verso 18 diz assim: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Grave esse nome. Chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Eu vou ler novamente. E aconteceu que, saiu-lhe a alma porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Olhe para quem está do teu lado e diga: Benoni não, Benoni não, Benjamim sim. Benjamim sim. Mais uma vez, olhe para essa pessoa bonita e diga: pode até ontem ter sido Benoni, Pode até ontem ter sido Benoni, mas a partir de hoje é Benjamim. mas a partir Vamos lá! Essa passagem, ela começa quando Jacó, esse emblemático personagem da Bíblia Sagrada, engana o seu pai, se passando por seu irmão primogênito Esaú. Ele então, antes disso, Esaú troca a primogenitura, a bênção, por um prato de lentilha feito por Jacó. Depois Jacó vai cobrar aquilo ali e engana o seu pai, dizendo que ele é que merecia a bênção. Os irmãos conhecem essa história melhor do que eu. E Esaú fica revoltado com aquilo, porque toda a bênção que era para o primogênito agora vai para Jacó. Jacó passa a ser abençoado por Isaac, e Esaú fica revoltado e diz que iria matá-lo, e ele então tem que fugir. Ele sai de Canaã e vai lá para Padã Arã. Chegando lá em Padã Arã, ele se encontra então com o seu tio Labão,
pede abrigo, e na casa de Labão tem duas filhas, uma chamada Lia, ou se preferirem Leia, e a outra Raquel. Mas Jacó se apaixona por Raquel, e ele vai trabalhar 7 anos por Raquel. Mas Labão, irmãos, também enganando a Jacó, e a Bíblia diz que os homens são assim, enganando e sendo enganados. Ele enganou lá atrás, e agora ele foi enganado pelo seu tio. Quando ele vai casar com Raquel, Labão fala: opa, agora não, meu querido, vou te dar Lia ou Leia, e se você quiser Raquel, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Irmãos, conhece toda essa história. E quando ele se casa com Raquel, ele descobre que a sua esposa era estéril, ela não podia ter filho. Enquanto que Leia tinha vários filhos, Raquel chegou a dizer para ele: ó Jacó, dá-me filho se não morro. E eu quero dizer que esse sentimento tem que estar nas ceifeiras de Cristo. Senhor, dá-nos almas, Senhor, dá-nos almas, porque a tua igreja é viva e nós precisamos ganhar esse bairro para Jesus. Dá-me filho se não morro. E ele então disse: olha, mulher, se Deus cerrou a tua madre, o que eu posso fazer? Mas o Senhor, a Bíblia diz que um dia o Senhor se lembrou de Raquel, abriu a sua madre, e ela tem o primeiro filho, que os irmãos conhecem muito bem, José, aquele mesmo que de escravo se tornou governador. E depois ele então resolve voltar para Betel, aonde Deus havia tido um encontro com ele no caminho para Padã-Arã. Deus disse: volta lá para Betel, Jacó. Ele arruma então todas as coisas, e agora o Senhor visita novamente a madre de Raquel, e ela segue aquela viagem grávida. Ela está grávida do segundo filho, porque ela disse: Senhor, dá-me mais um filho. E eu quero te dizer, continue pedindo, pastor Rodrigo, dá-me filho nesse bairro, dá-me filho em Miranda do Paranapanema, dá-me filhos espirituais na Costa Machado, em Cuiabá Paulista, em todos os assentamentos dessa cidade. Dá-nos filhos lá em Ayuma, dá-nos filhos lá em Marília. Nós queremos filhos espirituais para os filhos de Cristo, até o dia de Jesus voltar. Ela não se conformou com apenas um filho, não. Ela quis 2 e o Senhor lhe deu. E ela está grávida. E diz que no caminho para Betel, quando está chegando ali entre Betel e Efrata, ela então tem ali o trabalho de parto. Mas acontece, pastor Rodrigo, que não foi um parto comum. Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Olha quantas mães tem aqui. Quando você ficou 9 meses, tendo dificuldade até para dormir, não é? Não sabia se deitar de um lado, do outro, o menino chutando, aquela criança ali, buliçosa para sair daquele lugar, para conhecer a luz do mundo, e você sofreu tremendamente. Mas quando você recebeu aquela criancinha nos seus braços, quando você sentiu o cheirinho do bebê, quando ele olhou para você pela primeira vez, e aquele chorinho parecia uma canção, você esqueceu das dores de parto. Mas com Raquel não aconteceu isso não. Quando ela tem trabalho no parto, ela sentiu tantas dores que ela começa a desfalecer, ela começa a sofrer tremendamente, mais do que as dores comuns do parto. E alguém teve que consolar, dizendo: fica tranquila, Raquel, você terá esse filho. Mas quando o filho chega nos braços de Raquel, ela já entre a vida e a morte, por causa daquela complicação do parto. Ela olha para aquele menino e ela diz: o nome dele será Benoni. Foi as últimas palavras dela antes de morrer. O nome dessa criança será Benoni. E Benoni em hebraico significa filho da dor, filho do luto, filho que para nascer deu cabo à vida da própria mãe. Esse vai ser Benoni. Meus queridos, e havia um costume no antigo Oriente Médio que o nome estava aliado à vida da pessoa, estava aliado àquilo que ele seria na infância, na adolescência, na juventude e até na vida adulta. E ele estava decretando a derrota daquela criança, porque eles eram muito supersticiosos. Eu imagino que quando aquela criança se aproximasse de outra, os pais diriam: ó, sai de perto do Benoni, ele é morte, ele é luto, ele é dor. Para nascer, a mãe morreu. Esse seria o destino dessa criança. Então ela olha para aquela criança e diz: o nome dele será Benoni. E quando ela decreta isso, ela morre.
E as parteiras então se apressam em pegar aquela criança muito linda, saudável, bonita, uma herança do próprio Deus, e levam para a tenda de Jacó. Porque no antigo Oriente Médio, enquanto a mulher estava tendo parto em uma tenda, o marido esperava em outra. E eu imagino aquelas parteiras chegando ali, e Jacó, quem sabe preocupado com a sua esposa: como é que está Raquel? Me fala como é que está o estado de saúde dela. Eu quero visitar na tenda em que ela está. E alguém disse: olha, Jacó, infelizmente Raquel morreu. Mas nós temos uma notícia, se não boa pela morte, mas uma notícia que vai consolar o teu coração: o menino viveu, está aqui. Só que tem uma coisa, Jacó: antes de morrer, a mãe fez um pedido, e nós queremos te dizer que as últimas palavras dela foi esse pedido. Que pedido foi esse? Que esse menino se chame Benoni, que esse menino se chame luto, dor, aflição. Mas amados, quando Jacó, mesmo chorando, num misto de luto e ao mesmo tempo de emoção por ter mais um filho da sua amada esposa em seus braços, quando ele pega aquela criança e aquela criança olha para ele e ele identifica que aquele pedido foi de Deus, ele dá um brado de vitória que você disse no começo dessa mensagem: Benoni não! Aleluia! Mas o nome dele será Benjamim. Glória a Deus! Filho da minha destra, filho da minha alegria, filho da minha esperança, filho que em meio ao luto me trouxe paz, filho que em meio à aflição me trouxe esperança, filho que vai alegrar o meu coração. Eu quero te dizer: se Satanás até ontem estava decretando Benoni na tua vida, eu vim aqui dizer que hoje você vai sair daqui com Benjamim para a tua bênção, para a tua casa e para a tua família. Aleluia. Meus amados, se tem uma coisa que Satanás tenta mudar, é o nome das pessoas. Glória a Deus. Todos nós conhecemos alguém que tem um nome, mas quando está na mão de Satanás, o nome muda. Se ele chamava João, as pessoas começam a dizer: lá vai o paudado, lá vai o drogado, lá vai o problemático. Se o nome dela é Maria, começam a dizer: lá está a mulher da vida fácil, lá está a mulher da drogatina, lá está a mulher da bebedeira. Satanás quer mudar o nome, mas Isaías diz que Deus, Ele valoriza quem nós somos. Deus, Ele valoriza o teu nome. Deus valoriza a tua personalidade, porque Isaías diz: eu te tomo pela tua mão e te chamo pelo teu nome. Aleluia! Deus conhece o teu nome, conhece a tua história, Ele te valoriza, Ele te trouxe aqui para te dizer: erga a cabeça, Benoni não, o seu nome é Benjamim. Até ontem não ia ser Benoni, mas a partir de hoje é Benjamim lá na tua casa, é Benjamim na tua empresa, é Benjamim nas Cerveiros de Cristo, é Benjamim diante do Paranapanema, é Benjamim, a bênção, o presente que Deus está entregando na tua mão. Meus amados, eu fui olhar um pouquinho da história de Benjamim, fiquei admirado com o que aconteceu com esse menino depois da mudança do nome. José, seu irmão mais velho, os irmãos também conhecem a história, não vou me prender a detalhes, mas José, seu irmão mais velho, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos por inveja. E quando José é vendido, ele vai parar lá no Egito. Os irmãos conhecem a história. Primeiro como escravo, depois trabalhando na casa de Potifar, depois ele foi caluniado, difamado pela mulher de Potifar. Os irmãos conhecem os detalhes da história. Vai parar na prisão. Lá na prisão ele conhece o padeiro e o copeiro do rei, que estavam lá presos também. Mas por ele, pela graça de Deus, discerniu o sonho deles, dizendo: padeiro, infelizmente você vai morrer, mas você, copeiro, vai voltar a servir o rei, e quando estiver na presença do rei, lembre de mim. O problema, irmão, é que os homens falam uma coisa, pastor Rodrigo, de manhã,
esquece. Esqueceu de José. O copeiro estava diante do rei, mas esqueceu de José. Só que eu tenho uma boa notícia para trazer para a igreja aqui, viu? Meus queridos, Isaías diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o que é uma exceção tremenda, todavia Deus não se esquece de nós. Glória a Deus, Não se aleluia. esqueceu daquela madrugada que você orou, não se esqueceu das lágrimas que você tem derramado no seu quarto, no secreto, não Aleluia. se esqueceu dos projetos que está no teu coração. O Senhor se lembra de nós todos os dias. Lembra daquele ladrão que estava ali do lado de Jesus? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. O Senhor não se esquece de nós. Glória a Deus. Esqueceu de José. Mas o rei também teve sonho. Irmão, lembra? Vacas gordas, vacas magras, espigas, né, formosas. E chama lá o José. Ó, lembrei, rei, tem lá alguém que depois de tantos anos ele falou que eu estaria aqui, estou mesmo, chama ele. José foi lá. José tinha tanta certeza da vitória, irmão, que ele tomou banho e fez até a barba. A Bíblia diz que ele fez até a barba para Glória a estar do Deus. rei. E ele vai lá, interpreta o sonho do rei, e o rei diz: agora você vai ser Safanate Paneia, que significa Salvador do mundo. Você vai estar aqui do meu lado, e fora de mim, nesse reino, é você quem manda. Meus queridos, e a Bíblia diz que houve fome na terra, e os irmãos de José tiveram que ir lá. Sabe por quê? Quem tenta te humilhar, quem tenta te colocar para baixo, quem tenta apontar o dedo para você, dizer é demônio, não vai dar em nada, ele se esquece que enquanto ele aponta o dedo para você, tem 3 apontados para ele, e tem mais um apontado para o céu, e o céu está dizendo: olha, você plantou, você vai colher. Aleluia. Eles plantaram, tiveram que colher, porque agora estavam todos eles que venderam José diante de José, mas não era mais um escravo, agora era governador. Aleluia. Deus muda quadro, Deus muda história, Deus muda circunstância. Se você entrou aqui preocupado, pastor, meu filho está lá no mundo, pastor, o meu marido está lá no mundo, a minha esposa está lá no mundo, eu quero te dizer, fica tranquilo, Deus muda as circunstâncias. Aleluia, meu Deus. Meus amados, e agora eles estão diante lá do governador. E ele fez um pedido. Os irmãos conhecem, não vou me atentar aos detalhes, mas ele fez um pedido: vocês querem ser abençoados com o alimento? Queremos. Então tragam o filho menor, tragam o mais novo, que era o seu irmão, era Benjamim. Eles ainda não tinham conhecido que era José. Eu vou dar trigo para vocês. Ele até devolveu o dinheiro que eles deram ali para ele, ali, colocou de volta na mochila, perguntou do pai se ainda estava vivo, mas uma exigência ele fez: se querem que eu abençoe vocês de uma próxima vez, tragam o filho menor, tragam o mais novo. E tem mais uma: um de vocês vai ficar aqui, vou garantir. E ficou lá o Simeão, ficou preso lá. E lá foram buscar o Benjamim. Depois de algum tempo, Jacó resistiu, mas libera o Benjamim. Benjamim vai para lá, e quando José olha para o Benjamim, ele se alegra, porque ele lembrou de toda a história. Olha, o meu irmão está vivo, o meu irmão está bonito, é o Benjamim. E quando foi dar porção de alimento, na volta, pastor Rodrigo, quando foi dar a porção de alimento para eles, ele disse lá para os seus servos: ofereça a porção normal para cada um desses 11, para cada um desses 10, digo, melhor, para cada um desses 10, mas para Benjamim, 5 vezes mais. Aleluia. 5 vezes mais. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Muitos que te desprezam vão ter que ver Deus te abençoando 5 Glória a vezes Deus. mais. Aleluia. 5 vezes mais. Deu alimento para ele, irmão. 5 vezes maior a porção dos demais. Aleluia. Meus queridos, e depois vocês conhecem a história. Ele libera de novo aqueles irmãos, mas coloca um copo de prata justamente na mochila ali de Benjamim, faz eles voltarem, eles se arrependem. Ele diz então que ele é o irmão que eles venderam. Eles quase desmaiam com aquela notícia, e ele fala: vai lá buscar o meu pai, mas antes de vocês irem, eu quero que vocês vão bonito. Vocês agora são irmãos de um governador, vocês são
são irmãos de alguém que Deus mudou a história. Alguém que vocês queriam que fosse escravo, mas agora é governador. Eu não quero que vocês voltem com as roupas que vocês vieram, não. Tomem um banho. Eu vou dar vestes novas para vocês. E ele dá então vestes novas para todos os irmãos. Mas para Benjamim, ele deu 5 vezes mais roupas novas para ele. Glória a Deus. Roupas fala de vestimenta. Roupa fala, irmão, de vestimenta de salvação. Talvez você diga: pastor Mário, eu tenho dificuldade de pregar. Pastor Mário, tenho dificuldade de evangelizar. Mas o Senhor vai te revestir com poder e você vai ser cheio, 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 cheio. Vestimenta de salvação 5 vezes mais. Esse é o Benjamim, alguém que tinha tudo para dar errado, alguém que já estava decretado a sua derrota, alguém que, segundo aquela mãe Raquel, ele deveria ser luto, ele deveria ser conotação de dor, mas Jacó, o Israel de Deus, disse: eu não aceito. Ele vai ser Benjamim, abençoado. Ele vai ser Benjamim, aquele que tem 5 vezes mais a bênção do que os seus irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, isso me faz lembrar, estamos falando aqui de mudança de cenário, e eu quero encerrar fazendo os irmãos refletirem mais uma passagem bíblica que nos traz a ideia do tamanho do Deus que nós servimos. Lá em 2 Reis capítulo 6, a partir do verso 24, diz que Samaria foi cercada, e no cerco a Samaria, um general chamado Ben-Hadad decretou que ninguém podia entrar e nem sair de Samaria, e o povo agora começa a passar fome. Para os irmãos terem ideia, a cabeça de um jumento valia 80 pratas, e eles estavam desesperados, porque se não tem alimento, não tem também dinheiro. E chegou ao ponto de uma mãe sacrificar o filho e comer com a sua amiga, e no outro dia já estava decretado que o outro filho ia morrer também, mas a mãe ficou com dó, escondeu. E o rei, quando soube daquilo, ficou desesperado, e ele achava que era culpa de Eliseu, porque Eliseu era homem de Deus, era profeta, podia mudar aquela história. E ele disse: eu vou decepar a cabeça de Eliseu. Mas, irmão, quando vem a ameaça, homem de Deus se levanta com autoridade e diz: quem é você, rei, para querer tirar a minha cabeça no prato? Fica tranquilo. Por quê? Porque amanhã, a essa hora, vai ter abundância de alimentos. Profeta de Deus, irmão, em meio à fome, em meio à escassez, em meio a um cenário que todo mundo dizia: vai morrer essa nação, o profeta está dizendo: vai não, vai ter abundância lá no teu guarda-roupa, vai ter abundância lá nos seus calçados, vai ter abundância na tua panela, vai ter abundância no teu celeiro, vai ter abundância para essa igreja. Meus queridos, pelo valor da fé, eu começo a ver que no aniversário de 10, 11, 12, 15 anos, o tempo vai ser maior, e eu começo a ver muita gente aqui, e o povo sacudir nesse lugar, porque vai ter abundância para o povo de Deus. Vai ter abundância. Aleluia. O problema, irmão, é que sempre se levanta um pessimista. Levantou lá um capitão dizendo: ainda que Deus abrisse janela do céu, seria possível isso acontecer? Aí Eliseu disse: pois você vai ver, mas não vai comer. Aleluia. Meus queridos, e às vezes Deus usa o que não é. Às vezes Deus usa o que não é. Glória a Deus. E aquele que acha que é alguma coisa. Aleluia. Porque 4 leprosos começaram a conversar entre si: olha, a nossa situação não está fácil não, nós vamos morrer de qualquer jeito, se ficarmos aqui, nós vamos morrer, se entrar na cidade, a gente morre também. Por que a gente não vai lá no arraial do circo? Lá tem comida, lá tem água. Pode ser que eles tenham piedade da gente. Veja o nosso estado. Imagina, pastor Rodrigo, eles começaram a dizer: olha a situação desse companheiro aqui, já perdeu o nariz. O outro falou: não fala de mim não, você já perdeu parte dos dedos aí, viu? Eles estavam numa situação caótica,
só esperando a morte. E eles falaram: olha, vamos juntar forças, vamos lá. Meus queridos, e Deus faz umas coisas que a gente não entende, porque era um exército tremendo, era um exército muito forte, mas conforme aqueles leprosos que nem tinham força para se levantar, começaram a andar, cada passo que eles davam, no arraial dos Sírios, eles ouviram um barulho de grande exército. Glória a Deus! Cada passo que eles davam, lá vem um grande exército contra nós. Cada passo que eles davam, nós vamos morrer. O inimigo começou a ficar com medo. Fica tranquilo, irmão, o maior é o que está contigo. Aleluia, Deus! Oh, glória a Jesus! Cada passo que aqueles leprosos davam, Deus fazia os sírios ouvir como se fossem nações e mais nações contra eles. E eles se desesperaram, começaram a correr, jogando até as roupas no caminho. Eles deixaram ouro, deixaram prata, deixaram comida. E aqueles leprosos, quando entraram no arraial, não viu ninguém, se alimentaram, beberam, entrou em quase todos os aposentos e lembrou do povo que estava lá passando fome. E disse: olha, vamos anunciar para o nosso povo que tem alimento à vontade. A palavra do profeta foi ouvida, o quadro foi mudado. Deus está falando esta noite: vou mudar quadro. Glória a Deus! Vou mudar situações que parecem impossíveis. Vou mudar situações que para o homem não tem jeito. Eu sou o dono do universo, diz o Senhor, e eu estou nesse negócio, nessa batalha. Não quero que pelejar, o Senhor pelejará por nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eles foram lá, anunciaram para todo Israel. E os irmãos lembram do capitão que duvidou? O rei disse: fica lá organizando a fila. Mas a fome, pastor Rodrigo, era tão grande que o povo não quis saber de fila indiana, não. Já foram entrando, metendo o pé no peito daquele homem. Aquele homem caiu, eles pisotearam. Ele viu a bênção, mas não pôde usufruir. Mas quem creu, encheu a barriguinha, levou para casa, levou ouro, levou prata, comeu, bebeu. E houve para cada israelita, irmão, houve uma medida de cevada por 2 ciclos, e houve também uma medida, aliás, desculpa, 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e uma medida de farinha por 1 ciclo. Aquilo era impossível acontecer, mas para nosso Deus não é impossível. Aleluia! Não é impossível, não é impossível. Para Deus não é impossível. E Ele está te abençoando nessa hora. Tem chuva de bênção caindo aqui. Tem chuva de bênção caindo aqui. Tem vitória para todos nós aqui. Tem abundância para todos nós. O Senhor pode te batizar com o Espírito Santo. O Senhor pode te usar na sua palavra. O Senhor pode te usar no louvor. Levante, por gentileza, se levante. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Aleluia. E se você crê nessa palavra, o Senhor falou contigo e vai mudar a tua história. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Receba a sua bênção por completo. Se fôssemos perguntar para Benjamim, resume a sua história. Talvez Benjamim ia dizer o seguinte: eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Vamos mais uma vez. Eu hoje sou estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui engano. Já fui de seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus vai consertar a ferida. Jesus vai trazer alegria para o teu coração.
vitória, meu Deus. A tua palavra eu entreguei, Jesus, conforme tu colocaste no meu coração. Os teus filhos estão aqui precisando de uma bênção, precisando de uma mudança de quadro. A tua palavra tem falado que tu muda situações.